Cara, pós-jogo, hoje vai ser um pós-jogo um pouquinho mais curtinho, a gente tá com as dificuldades na questão da nossa transmissão. O Fluminense empatou com o Juventude. A gente tem alguns olhares que a gente pode ter para esse jogo, tá? Acho que o principal deles, pra gente ter logo depois da partida, é de que o Fluminense segue tendo o mesmo problema que teve algumas vezes. Por exemplo, perda de gols. O Fluminense perdeu oportunidades, desperdiçou oportunidades mais uma vez. O Fluminense foi melhor do que o Juventude em vários momentos, tá? Então a perda de oportunidades é a primeira coisa que vai saltar aos olhos, porque a gente deixa 2 pontos de novo dentro do campo, como já tínhamos deixado contra o Vitória, dentro do Maracanã, sendo superiores, jogando melhor. Esse é o segundo ponto que a gente precisa reforçar, tá? Acho que reforçar um ponto de que o Fluminense foi superior ao Juventude. Juventude é uma equipe que está em má fase. Fora de casa é muito difícil jogar contra eles, mas está em má fase. Todo mundo está batendo no Juventude. O jogador do Juventude, ao acabar o jogo, vira e dá uma entrevista falando bem assim, o importante de hoje era a gente terminar essa sequência de vitórias, sequência de derrotas que a gente estava. É um ponto. Eles estavam querendo esse ponto, querendo impedir sequência de derrotas. A gente não podia. Tendo uma boa atuação, eu acho que é complicado, porque se a gente joga mal e conquista esse ponto, talvez a gente até valorizasse um pouquinho mais e fosse bater mais no treinador, na montagem da equipe, etc, etc, etc. Mas jogando bem, desperdiçando chances e tomando o gol, praticamente o Juventude, até os 20 minutos do segundo tempo, teve uma chance de gol. Praticamente foi isso. Teve o voleio do Gilberto, que o próprio atacante tirou, mas antes disso, depois disso, praticamente nada. E a chance do Juventude foi a cabeçada, o chute do Batalha de fora da área, bola desviada e entrou. Só que esse tipo de gol só leva, e lamenta muito, jogadores, ou melhor, times que têm problemas para fazer gol. Porque senão era o 2-0 que a gente tomou o 2-1. Só que assim, o Everaldo tentou 2 vezes, beleza, um bom chute de perna esquerda, já tínhamos tentado outra chance também, numa boa assistência dele de cabeça, o Martinelli foi atrapalhado, vi muita gente criticando o Martinelli, falando, não tem como perder o gol dali. Primeiro que tem, né? Você chega com uma cabeçada, a bola caindo, você é volante, é outra história. Mas segundo que o Gabriel Talhari salva o gol. Isso é nítido. Ele vai tentar a cabeçada, o Talhari toca na bola de cabeça também, a bola bate no travessão e no rebote o goleiro é quem toca na bola. Então, o Fluminense perdeu a oportunidade no primeiro tempo. Depois passou a perder mesmo, porque essa primeira do Everaldo é um bom chute de esquerda. A segunda do Martinelli é uma cabeçada que o zagueiro salva. A terceira é o Everaldo subindo para cabecear sozinho no segundo pau e perdendo o gol. Se for para eu cabecear ali, eu não vou acertar. Se for para um zagueiro cabecear ali, também não vai acertar. O centroavante tem que aproveitar essa oportunidade. O Everaldo sabe que está deixando a desejar. O segundo tempo, o Fluminense também começou produzindo, começou fazendo. E não matou o jogo, mas criou. O problema do Fluminense não é a criação de jogadas. E acho que o grande mérito desse jogo foi criou sem o Ganso. O Ganso teve uma alergia, o Keno ficou por controle de carga. Não foi o Fluminense ideal, talvez, em campo, mas o Fluminense com 3 volantes e que, pra mim, teve uma peça-chave que decidiu jogar nesse meio de campo, chamada Hércules. Hércules, seja bem-vindo ao Fluminense finalmente. Jogou um pouco mais atrás, fez a função de primeiro volante, soltou mais Nonato e Martinelli e eu acho que essa trinca dessa maneira funcionou melhor. Óbvio, Juventude é um time, tô olhando a tabela aqui, tem 8 pontos, 18 derrotas, é o time com o pior saldo do campeonato, é um time que já tomou, acho que 21 gols dentro da competição. Então, obviamente, a gente tá falando de um time um pouco mais frágil, mas ainda assim o Hércules não tinha partidas contra times do Carioca, né? Era uma situação complicada contra times do Carioca. E chegou, dominou o meio de campo, impediu a progressão da equipe do Juventude, fez muitos desarmes, que quando eu vi ele estava com 6 ou 7, e é premiado com gol, que nem é o mau mérito do volante, mas teve chegada na frente. Quando você joga com 3 homens no meio de campo, o 5 tem que marcar, o 8 tem que marcar, o outro 8 tem que marcar também. Tem que ganhar dividida, tem que ganhar na raça, tem que travar a jogada, tem que matar contra-ataque, tem que destruir jogada. E quando chegar na frente não pode perder a oportunidade. O Hércules teve isso. Pontue-se, um bom pivô do Everaldo. Esse jogo é para deixar com o Fluminense que cria jogadas, o Fluminense hipotético, assim, na nossa cabeça de que vai se jogar tudo que sabe, mostra que é um Fluminense que tem o dedo do treinador, tem jogadas. O Fluminense não é só um time que corre pelo lado direito com áreas, como as pessoas tentaram vender. Por outro lado, ainda é um time com pouco poder de decisão. E aqui eu falo do Everaldo, mas falo também do cenário geral. Mais uma vez, o Fluminense mexe, o time cai. 20 minutos do segundo tempo. Foi a chuva, foi... Amigo, não foi nada disso. O Serna estava cansado quando saiu por conta da lesão, que o maluco era para ter tomado vermelho. Mas o Serna já estava cansado, ele já precisaria sair. E aí entrou o Riquelme, claramente sem ritmo, entrou do lado esquerdo outros jogadores, enfim. As mexidas, o Fluminense morreu, já com o Renato Augusto, que mostra que a gente precisa de um centroavante. Beleza? É isso então. Não esquece de deixar um like embaixo, se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.